Olá, queridos alunos! Eu sou a professora Nilce Cleide, estamos aqui com mais uma videoaula de matemática. Então, estamos aqui hoje com funções exponenciais, problemas. Então, vamos lá. É comum a gente encontrar nas nossas questões vestibulares, nos processos seletivos, questões contextualizadas de funções exponenciais. Então, vamos ver aqui um exemplo. O número de bactérias de uma cultura, T horas após o início de um certo experimento, é dado pela expressão n de t igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4t. Nessas condições, quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 38.400 bactérias? Bem, vamos lá observar o que nós temos aqui na nossa questão. Nós temos aqui a nossa lei matemática, n de t. Lembra lá do f de x? Mas aqui nós não temos x, nós temos o t de tempo. E o n, que seria o f, né? Ele vai representar aqui o número de bactérias. Então, nós vamos ter aqui número de bactérias em função do tempo. Então, a nossa variável está lá no expoente, o t. Então, temos uma equação exponencial, uma função exponencial. Ora, qual é o comando? O que ele está pedindo? Ele está pedindo que encontremos o tempo após o início do experimento, até ele chegar em 38.400 bactérias. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero saber o tempo, então eu preciso substituir esse 38.400 aqui na quantidade do número de bactérias, né? No caso aqui, o número de bactérias. Então, vamos lá, resolver. Número de bactérias, n de t, e o t é o tempo. Então, nós vamos aqui substituir n de t por 38.400. Ora, nesse caso aqui, eu vou precisar tirar esse 1.200 ao lado disso aqui. Eu vou separar, porque eu quero isolar esse t. Então, para que aconteça isso, esse 1.200 vem para cá. Mas como? Nós vamos dividir esse lado por 1.200. E vamos dividir aqui também por 1.200, para que desapareça esse 1.200 desse lado da igualdade, do primeiro membro. Dessa maneira aqui, Depois dividimos aqui e vai surgir essa expressão somente. Né? Então, nessa expressão, olha, o 1.200 já foi lá para o outro lado. Ora, vamos simplificar aqui esses zeros. Dividir por 100. Né? Dividimos por 100, tanto no numerador como no denominador. E aí sobrou essa expressão aqui, desse lado nós mantivemos e do outro lado nós temos 384 dividido por 12, que vai dar 32. Então, a gente tem aqui, uma simplificação da nossa equação. Temos aqui uma equação do tipo 1, né? Ou seja, temos uma expressão igual a uma expressão mais simples, 32. Como aqui é uma potência, nós temos que transformar esse 32 em potência também. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos fatorar o 32. Então, você vai começar a dividir pelos fatores primos, né? Nesse caso, como ele é par, ele inicia com 2. Então, 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 continua sendo par, dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, nós temos aqui, olha, uma multiplicação de 1, 2, 3, 4, 5 fatores 2, né? Então, temos 2 elevado à quinta potência. Então, vamos substituir aqui desse 32. Dessa maneira aqui, Bem, como nós temos aqui nessa igualdade, as bases aqui já estão iguais a 2 e 2, então cancelemos as bases e vamos igualar os expoentes. Dessa maneira aqui. Então, ficamos só para resolver os expoentes. 0,4 vezes t é igual a 5. Vamos isolar isso aqui. Vamos transformar esse 0,4 em fração. Dessa maneira aqui. Vamos simplificar esse 4, esse 10 por 2. Então, a gente vai obter 2 quintos de t igual a 5. Para a gente encontrar o valor de t, nós vamos tirar esse 5 aqui, passando para o outro lado. Mas como que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar
o primeiro membro e o segundo membro por 5, para a gente poder cancelar esses 5 aqui do primeiro membro. Aqui, ó, dessa maneira aqui, ó. 5 vezes a expressão 2/5t e do outro lado 5 vezes 5. Cancelamos, nós vamos ter 2t igual a 25. Isolando o t, nós vamos ter que dividir por 2 dos dois lados. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, nós vamos ter t igual a 25 dividido por 2, que é igual a 12,5 horas. Ou 12 horas e 30 minutos. Então, vai levar 12 horas e 30 minutos para aquelas 38.400 bactérias se desenvolver, né? Então, vamos lá. Vamos a uma outra questão. Também é comum lidar com questões que envolvem a desintegração de uma substância, que é costume de os cientistas trabalharem, por exemplo, para saber a idade de um fóssil e assim por diante. Então vamos lá. Certa substância radioativa desintegra-se de modo que, decorrido o tempo, em anos, a quantidade ainda não desintegrada da substância é dada por essa forma aqui, ó, essa fórmula. S igual a SO vezes 2 elevado a menos 0,25T, em que o SO representa a quantidade da substância que havia no início. Então, qual é o comando? O comando é esse, ó. Qual o valor de T para que a metade da quantidade inicial desintegre-se? Então, vamos lá. Como é que a gente vai resolver? Nós vamos fazer aqui, ó. Está aqui a nossa fórmula. Então, eu quero saber o tempo. Desse outro lado, eu quero saber, por exemplo, esse outro lado, ele diz o seguinte, que é a metade do valor inicial da substância, né? Então, vamos colocar aí a metade, dessa forma aqui, ó. Ora, você observa que os dois lados eu tenho SO e SO. Então, vamos simplificar esse SO. Eles vão se cancelar. E aí vai restar esse tipo de equação. Ora, observe desse outro lado, nós vamos ter uma fração e do outro lado nós vamos ter uma potência. Para a gente poder igualar, eu preciso que essa fração também seja uma potência. Então, nós vamos inverter aqui, ó. Aqui no denominador, nós vamos ter o expoente 1. Quando nós invertermos, o que vai acontecer? O expoente vai ficar negativo. Então, nós vamos ter essa situação aqui, ó. Pronto. Os dois lados já estão em forma de potência. Então, bases iguais, 2, 2, cancela a base e iguala os expoentes. Dessa forma aqui, ó. Cancelou a base, vamos trabalhar só os expoentes. Se a gente observar, nós temos uma equação do primeiro grau agora, né? Só que aqui onde tem um t, eu tenho menos. Então, eu vou multiplicar por menos 1 para tirar esse sinalzinho aqui. Multiplicando por menos 1, vai mudar aqui o sinal da equação. Troca o sinal, né? Então, menos 1 se tornou 1, menos 0,25t por 0,25t positivo. Ora, ainda não isolamos o t, então eu vou pegar isso aqui, ó, 0,25, ele transformar numa fração. Então, nós vamos ter aqui, ó, fração. 0,25 é 1/4 de t. Isolando o t, esse 4, ó, vem para cá. Nós vamos multiplicar tanto o primeiro membro quanto o segundo por 4. Dessa maneira. E aí vai aparecer o 4 do outro lado, certo? Então, t é 4. Logo, a substância leva 4 anos para se desintegrar, certo? Então, é dessa forma aqui que você vai agora estudar as questões em relação das funções exponenciais, certo? Então, compartilha aí, coleguinha. Vai, curte para que nosso canal cresça e que nós possamos fazer mais e mais videoaulas para ajudar você. Tudo bem? Então, comenta aí, compartilha, dúvidas, vamos aí participar dos comentários.
Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.